Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, vamos falar sobre a saúde das emoções. É, Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Para o Espiritismo, nós colocamos um olhar sobre o ser humano em sua dimensão integral. Então, além desses conceitos da Organização Mundial de Saúde, nós colocamos o olhar para o espiritual também, ultrapassando a visão materialista da vida. Então, na visão espírita, saúde é entendida através da imortalidade da alma e das sucessivas reencarnações, como sendo uma construção pessoal e intransferível. Ou seja, Emmanuel afirma que saúde é a harmonia da alma. Então, nós temos saúde quando a nossa alma está em equilíbrio, em harmonia. E ele fala no livro Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e ele explica a origem das doenças e a cura. Ele diz que as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano, ou seja, as doenças são as dificuldades do espírito, aquilo que ele traz de ruim incorporado em seu ser devido às várias vivências. E ainda que também no próprio espírito reside a fonte de todos os recursos medicamentosos definitivos, ou seja, a cura. Mas a gente fala assim, você está falando que a doença está no meu espírito, mas eu fui ao médico, fiz exame, e o exame médico apontou uma causa física, está no meu corpo. É uma causa hormonal, é um problema cardíaco, no meu coração. Então vamos pensar o que a doutrina espírita nos diz? Ela diz assim, que as causas de tudo que nos ocorre, inclusive as enfermidades, estão no nosso espírito. Que ele, através do corpo mental, transmite ao nosso perispírito, que é transmitido aos nossos chakras, que existem nossos vórtices de energia, que existem no nosso perispírito, centros de força, que estão ligados aos nossos plexos nervosos, que através deles transmitem as nossas glândulas endócrinas que estão no nosso organismo, a tireoide, o timo, né? E através delas o nosso organismo é influenciado. Então, o espírito, através daquilo que possui, acaba influenciando no nosso organismo físico. Na verdade, o nosso corpo físico, ele é uma demonstração do que há no nosso inconsciente. Ele veio colocar luz para nós daquilo que está em nosso espírito. Aquela porção que a gente consegue aguentar, que a gente tem que modificar nessa encarnação. Então, nosso corpo físico é um instrumento de trabalho e de revelação daquilo que a gente precisa modificar. Então, vamos lá. A doença é do espírito. Veja que as transgressões, quando a gente não faz direito aquilo que as leis de Deus nos ensina, né, que Jesus nos ensinou, nesta ou na outra vida, em vidas passadas. Aquilo acarreta em nós problemas para o nosso espírito. Então lá nós começamos a ter egoísmo, começamos a ter o orgulho, a vaidade, né, vícios, né, comportamentos, hábitos nocivos, ruins para nós. Isso daí está no nosso espírito e fica registrado no nosso perispírito como manchas fluídicas. Olha como está aqui, ó. E essas manchas energéticas, fluídicas, elas passam para o nosso corpo. Elas ficam um tempo aqui, conforme a gente continua tendo as mesmas condutas, alimentando energeticamente aquelas manchas, aquelas energias ruins, elas passam a atuar no nosso corpo físico, fazendo com que a gente desenvolva as doenças físicas. Então, veja lá, começou em nosso espírito, que transmite para o nosso... Nós temos 7 corpos, né? Transmite para esses corpos, que acaba chegando no último, que é o nosso corpo físico. Como eu disse, o corpo físico ele deixa claro para nós o que está lá no nosso espírito que a gente precisa
renovar, melhorar, reeducar. Então veja aqui, ó, uma foto Kirlian de um dedo, né? Mostra aqui a foto do dedo de uma pessoa saudável, energeticamente saudável. Aqui de uma pessoa em depressão. Olha só a falha, a descontinuidade, a energia mais escura, né, de depressão. Isso no dedo. Imagina como não está o corpo energético. Então veja bem, não é a depressão no corpo que está fazendo isso no perispírito. É a depressão no espírito que está transmitindo para o perispírito e afetando o corpo da pessoa. Então veja lá, a gente também traz marcas em nós, problemas de vidas passadas. Em outra vida a gente acaba assumindo compromissos difíceis, com erros. Então, por exemplo, uma pessoa que matou no passado e ela não foi descoberta. Então ela viveu a vida inteira com medo de ser descoberta. Ela vai colocando no seu espírito, passa para o seu perispírito aquele medo, alguém está me perseguindo, alguém vai descobrir. Ela faz isso com tanta força que imprime no seu perispírito essa área de conflito emocional. E muitas vezes, por exemplo, ela nasce com esquizofrenia, com mania de perseguição, acha que alguma coisa vai acontecer, e tem medo de alguma coisa acontecer de repente, porque ela colocou na sua mente, no seu espírito, esse medo pelo erro que cometeu. Então, veja bem, por que a gente fala no Doutrina Espírita que a doença é o caminho da cura? Porque a gente vai expurgar, jogar para a matéria aquilo que está no nosso perispírito, que nós fizemos no passado, né? E ela estando materializada, a gente vai saber, olha só, por que será? Eu não usei bem meus braços? Será que um dia eu usei esses braços para ferir? Olha, então eu preciso usar os braços para fazer a caridade, para ajudar, né? Então essas limitações vão nos fazer bem, vai nos fazer pensar. Olha só, ao ficar doente, a pessoa sente vontade de recuperar a saúde. E com isso é convidada pelos mecanismos criados por Deus, que é a lei de justiça, né? A buscar equilibrar a sua conduta para se libertar da doença. Então a doença realiza um papel de estimuladora do progresso evolutivo do ser humano. Então, nós somos estimulados diante da dor, da dificuldade, a procurar algo melhor, né? E tem a função também de disciplinadora e reguladora, trazendo o indivíduo ao equilíbrio. Então, por isso que é como se fosse o caminho da cura. Não é a cura, é o caminho da cura. Está nos despertando para agir de uma forma diferente. Então quer dizer que eu adoeci, eu já estou ali, eu estou com um problema físico, né, uma doença, então eu já melhorei, já joguei no perispírito, e do perispírito para o corpo eu melhorei. Não é assim, né? Muitas vezes eu posso estar resgatando um passado, mas o intuito não é só resgatar o passado. Na verdade, o intuito maior é a renovação íntima. Vá e não peques mais. É isso, né? Então, a doença é um sinal que precisa ser algo mudado em nosso espírito. A gente precisa modificar. Não adianta só ter a experiência dolorosa, só curar através de remédios, de cirurgias. Isso é muito importante. Deus colocou, né, a ciência a favor do homem. Nós não consigo andar, eu vou pegar uma muleta, eu tenho um problema, eu vou fazer uma cirurgia para melhorar, né? Então isso mantém a vida. Só que a cura mesmo, isso dá um paliativo. A cura real é a cura do espírito. Então a doença é um castigo divino? Não é, a gente já pode resolver essa questão. É uma reeducação diante das leis divinas. Não é um castigo. Ah, você fez, agora você vai nascer desse jeito. Não é assim. Se a gente consegue pagar pelo amor, olha, eu arranquei braço de mil pessoas numa guerra. E agora eu venho um ortopedista, eu conserto o braço de todo mundo. Eu paguei pelo amor. Eu já entendi que eu estou errado. Então, assim, às vezes quando a gente tem muita dor, é porque a gente não entendeu. Deus está mostrando, as leis estão mostrando e a gente não entende. Então vem a dor para a gente parar e olhar para aquilo. É isso o corpo representa, a dor, a doença. A gente olhar para aquilo e se melhorar diante daquele problema, né? Então, a doença faz o trabalho do despertar do espírito.
Ou a falta de amor a si ou uma autoimagem ruim pode bloquear o chakra, né, que são aqueles centros de força do perispírito, o chakra cardíaco, o qual afeta o funcionamento do timo, que é a glândula timo, que acaba debilitando o nosso sistema imunológico. Pode afetar os pulmões, contribuindo para doenças respiratórias. Qual é a causa inicial? Falta de amor a si e a sua autoimagem. A pessoa só fica, eu não presto, eu faço tudo errado, eu sou burro, ninguém gosta de mim, nem eu gosto de mim, né? Só porque se culpa demais, né? Seja isso que isso vem do passado, seja porque a pessoa tem um discurso muito negativo em relação a si própria. A gente tem que tentar ver as nossas qualidades também. Não temos só defeito. Já pensou se eu começar a falar para alguém, você é isso, você é errado, você faz isso, e não falar nada de qualidade? Ela não sabe como ela melhora. Então, para a gente também, para eu melhorar, eu tenho que falar assim, ó, eu tenho um problema de egoísmo, mas eu tenho uma força de vontade de melhorar. Né? Eu tenho um problema de egoísmo, mas eu não tenho muito orgulho. Eu sou uma pessoa que não tem muito orgulho. Olha, então a gente tem que ver os lados positivos. Então é isso com a gente. Se eu só falar um discurso ruim para mim, diante de uma falta que eu cometo, se eu não tenho dó de mim, no sentido de que se eu não faço, não me desperto para o melhor, como que eu vou fazer? Como que eu vou avante? Eu estou enchendo o meu organismo de energias ruins, vinda de mim mesmo, não é nem do outro. E quando eu faço para mim, eu desperto aquilo para o outro olhar. Né? A gente sabe que o bullying, ele nasce primeiro no interior da pessoa. A pessoa começa a se falar, olha, meu cabelo é feio, olha, eu não aceito isso em mim. E as pessoas captam aquela energia e começam a fazer bullying com a pessoa. Então, veja bem, cada pensamento, palavras negativas em relação a nós mesmos, não nos auxilia para a gente saber que nós erramos. Ponto. Acabou. Agora eu vou me responsabilizar. Então eu vou daqui para frente me melhorar. Então as enfermidades, os acidentes, a carência afetiva, as dificuldades econômicas são meios utilizados para o despertamento do nosso espírito, da anestesia da ilusão, da intoxicação, do orgulho, do egoísmo, da cólera a que a gente se submete. Então vamos ver os acontecimentos ruins da nossa vida, doenças, como aquela dor que vai nos educar, certo? Que vai despertar em nós a gente acordar para o que precisa realmente ser modificado. Se ela vem, é porque precisa ser modificado mesmo. E as doenças hereditárias, então? Aí não entra nesse conceito, né? Porque passa pelo gene. Não. As doenças hereditárias, elas entram no mesmo conceito. Só que elas têm, numa determinada família, devido à afinidade vibratória entre os seres reencarnados na família. Por exemplo, às vezes a família errou junto, tiveram o mesmo erro, né? Pessoas que cometeram o mesmo, por exemplo, uma família numa guerra, cometeram os mesmos erros, ou tem o mesmo tipo de afinidade vibratória e emocional, vai ter problema cardíaco, né? Por erros que cometeram. Então, por exemplo, o pai tem, a mãe não, aí uma filha tem. Todos vão ter o gene daquele problema, mas só nenhuma é ativado, porque é ativado pelo seu próprio perispírito. Sobre a afinidade que ela tem, ela também age da mesma forma. Então, quando a gente vai reencarnar, os espíritos, eles vão, nas reencarnações, eles selecionam o óvulo e o espermatozoide que vai mais da condição para a pessoa trabalhar tais problemas. Então, se a pessoa tem então diabetes, eles dão um impulso no espermatozoide que tem o gene da diabetes, que proporciona diabetes. Né? Então a pessoa, por afinidade, por ser daquela forma, e ter que trabalhar aquilo na vida, ela vai ter esse problema. Às vezes o outro irmão não tem, certo? Então, a nossa mente está em cada célula do nosso corpo. E o nosso estado de espírito, ele influencia diretamente o nosso corpo. Tudo que eu penso, sinto, né?
ele é transmitido, mexendo na nossa química, nos causando doença ou saúde, né? Então é muito importante a nossa energia mental. Nós chegamos no cerne da nossa aula. A energia mental, as nossas emoções, né? Então a nossa energia mental ela é formada pelos nossos pensamentos, nossos sentimentos e a nossa vontade. A emoção ela é um grau abaixo dos sentimentos, é uma evolução do instinto. Nós tínhamos instinto, temos ainda, né? Emoção e sentimentos, né? Então, quando o pensamento é mal direcionado, produz viciações mentais que perturbam o ser e levam a pessoa a conflitos e dificuldades emocionais graves. Então, o nosso pensamento, ele nos conduz, né, a estados de doenças, assim como quando disciplinado pela vontade, bem equilibrada, conduz os sentimentos aos níveis mais belos possíveis, gerando uma saúde mental. Então, veja, emocional. Então, a nossa energia, o nosso pensamento, sentimento, a nossa vontade é que vai gerar a nossa saúde, a nossa doença. Vamos lá. Né? Quando a gente fica com muitos conflitos, aquilo vira como se fosse uma panela de pressão e explode no corpo físico ou na nossa mente, nos trazendo depressão, se for na mente, ansiedade, síndrome de pânico, ou no corpo, doenças físicas. Então, como nós temos que ressignificar as nossas emoções, substituindo pensamentos e emoções, ressignificando. E o que importa para nós não é o que ocorreu, mas o que nós fazemos com o que ocorreu. É isso que impacta nós. Por isso que quando a gente tem algum problema dentro de nós, o que ocorreu, que às vezes para alguém não é nada, para nós tem um significado muito grande. Uma pessoa nos xingou. Tem gente que nem liga. Ah, eu não sou isso mesmo, não estou nem aí. Outros não. Fala, nossa, que coisa, foi uma ofensa. A pessoa me ofendeu demais. Você vê que a gente é impactado com aquilo que a gente precisa melhorar. Então, o que chega para nós é para nossa melhora. A dor, a dificuldade, se doeu em mim, posso começar a tentar a respeito daquilo, porque eu tenho alguma coisa para melhorar. Né? Tem uma frase que o pessoal fala: se doeu, pega que é seu. Então, se doeu muito em mim, é porque algo em mim precisa ser revisto. Então, primeiramente, o que eu faço? Eu estou diante de uma situação lá, aconteceu uma coisa na escola, alguém me ofendeu, o que eu faço? Primeiramente, eu vou substituir aqueles pensamentos de derrota, de raiva, né, que me leva à raiva, por um pensamento mais benéfico. Olha, chegou um problema, eu tenho forças, Deus não dá a nós problemas maiores do que a gente pode carregar. Então, eu estou numa parte da minha vida agora, eu preciso pensar nisso, colocar minha energia nisso, eu vou conseguir passar por isso, tudo passa, vai ficar tudo bem, né? Então, aí eu trago a emoção de calma, paciência para mim, eu mexo nos meus pensamentos. Aí, a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando ocorre alguém, a gente fica com esse enfrentamento rebelde, a gente fica com raiva e quer acabar e quer fazer de tudo. A pessoa vai ver também, a gente começa a desenvolver a doença. Enquanto eu aceito, a aceitação do que ocorreu já ocorreu. Não tem como eu não aceitar, ocorreu. Eu preciso aceitar aquilo, né? Ocorreu e pronto, chegou até mim, é para eu me modificar, ponto. Aí depois eu vou ver o que eu vou fazer com aquilo que ocorreu, certo? Então, assim, aí também ficar indiferente, eu vou lá, eu vou para fuga, eu vou só para joguinho, eu não tô nem aí, eu não mexo com aquilo só vai entrando e eu vou deixando. Isso daqui também é muito ruim, destrói a saúde. Então, o certo é resignação dinâmica. Eu aceito, mas depois eu vou trabalhar. Eu aceito o que me ocorreu, mas depois eu vou agir, né? Então, isso daí, ó, que reestrutura o ser inteligente. É isso daí que nos faz evoluir. Não só aceitar, engolindo, uma hora isso estoura. Né? Ou só tudo que acontece eu vou que nem um furacão em cima dos outros. Isso também me faz mal. Né? Então, vamos lá.
como o que chegou para mim, ele veio através das leis de ação e reação para o meu aprendizado. Então eu vou pensar, primeiramente, a gente vai entrar em contato com aquela atitude. Primeiro eu vou ver o que realmente me doeu. Então nós temos que fazer algumas etapas que nos ajudam muito a gente ter a saúde das emoções e ter esse reequilíbrio, ter esse aprendizado. Primeiro eu vou entrar no meu quarto, né, interior, como nos diz Jesus. Nós vamos ir lá quietinho, ficar lá recluso, para a gente pensar e sentir no que aconteceu. Aceitar o acontecimento que eu disse, para não gerar doença, né, em nós. Primeiro eu aceito. Depois eu vou trabalhar esse acontecimento. Primeira coisa que eu faço, da parte do outro que fez, eu tenho que perdoar. Porque eu já entendi que o que chega para mim é para minha melhora. Então, a pessoa, o que ela fez, ela vai se ver com as leis de Deus. Eu perdoo, é um aprendizado para mim. É isso, chegou o momento do meu aprendizado. E depois eu vou ver o que eu preciso aprender. O que é importante? Isso aqui é muito importante a gente pensar. No Livro dos Espíritos, na questão 621, Allan Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos responderam, na consciência. Então é a nossa consciência que a gente tem que ir, é para o nosso coração, junto com o nosso cérebro. É a gente ver as leis de Deus, vamos pensar. Então, vamos ver o que está acontecendo, a gente vai sentir na consciência. Quando a gente ver o que aconteceu, a gente vai sentir. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai entender as coisas que a gente precisa aprender. Então aí eu vou ver que atitude eu preciso tomar, é afastar o outro, dar limite, ou parar eu mesmo de falar muito as coisas, ou entender o que eu estou fazendo com o outro, né? A gente vai planejar, mas depois a gente vai agir, começar a colocar isso. Então se a gente for recebendo de novo, cada vez mais e mais forte, o mesmo acontecimento, é porque a gente não melhorou ainda, né? Agora, se aquilo for espaçando e melhorando, é que eu aprendi. Esse é o importante. É isso que gera o equilíbrio da saúde. É o autoconhecimento, o autodomínio e a autotransformação. Então, Jesus, ele nos ensinou o caminho da cura. Quando ele estava aqui, ele falava, olha, a tua fé te curou. Vai e não peques mais. Ele quis dizer o quê? Que nós temos em nós a cura. Nós que vamos nos curar. E vai e não peques mais. Então nós somos os criadores. Eu pequei. O que é pecar? Fazer algo errado. Então sou eu mesmo que a causa da minha doença. E também a causa da minha cura. Né? Jesus só tirava a parte energética que estava ali. A pessoa já estava em condições de cura. É isso que o médico faz. Quando a gente cura através da medicina, porque só está tirando algo que a gente já curou no nosso espírito, né? Então Jesus, ele disse, eu não vim curar corpos, mas sim curar almas. E a gente tem que sim cuidar do nosso corpo físico para a gente poder trabalhar o maior tempo possível, fazer o trabalho de uma forma boa, para que o corpo é o nosso instrumento. Se adoecermos, sim, temos que ir atrás do médico, do remédio, mas sempre remédio, né? Mas sempre pensando que a cura é do nosso espírito, sempre tentando ver aonde que a gente precisa melhorar para que a gente possa amenizar essa doença no corpo, ou quem sabe até conseguir curar, né? Através da cura da nossa alma. Fiquem em paz, um beijo a todos, tchau!